Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso Eita Podcast, programaço aí que a galera gosta muito, está sempre acompanhando aqui junto com a gente. E hoje eu vou falar com ele, que é um grande ativista cultural do município de São Mateus, tem aí muitas novidades para nós, nosso amigo Isnaldo Pereira. Tudo bem, meu amigo? Beleza, Adriel, Eduardo, obrigado pelo convite. Sim. Como você diz, né, vamos falar sobre variedades. Eu falei, então vamos embora ver como é que vai ser isso daí, né? Então vamos embora bater um papo. Na verdade aqui é bate-papo, é amizade, é alegria, a gente falar um pouco sobre as questões sociais, as questões da vida, as questões do nosso município principalmente, e é diálogo. Isso daí. Então a gente tá aí para poder participar e vamos dar início. Sim, Isnaldo, eu queria conhecer um pouco sobre você, cara. Você nasceu aqui em São Mateus, não? Matense. É mesmo, da Gema. É, isso daí. Nascido e criado na cidade, hoje aos 46 anos de idade. Sim, Passou. você já pulou muito, porque é isso. Quando você nasceu aqui em São Mateus, aqui, sua família é toda daqui? Toda daqui. Toda... Não, na verdade, meu pai, ele é do Rio de Janeiro. E todo mundo acha que ele é daqui, né? O velho, o Sebastião José do Nascimento, que é o que ele fala assim, Sebastião José do Nascimento Azul, tá? Muito prazer. Azul? E aí, seu pai... minha mãe é de Nova Venécia, carioca? né? Minha mãe é de Nova Venécia. Sim. E aí, naquele tempo, Nova Venécia ainda pertencia a São Mateus, né? Na época dela ainda. E boa parte da família dela do quilômetro 47, entre 40, sim, aquela região 44, ali, né? 41 a 47, entendeu? Ah, sim. E aí, a sua família tem alguma participação no meio cultural, alguma coisa assim, não? A minha mãe sempre foi artesã, né, cara? Ah, que legal, meu pai cara. tem uma ligação com o futebol da cidade e minha mãe com artesanato. Ela faz o quê? Mexe com o quê? Ela atualmente agora é costureira, mas a parte sim. dos artesanatos Costura, dela, corte, costura, crochê, Poxa, bacana, entendeu? cara. Minha avó é costureira também. Que Tá massa. lá em Belo Horizonte. Deixa eu mandar um abraço pra ela. Hoje com a internet, cara, é bacana, Fica né? fácil, você né? fala aqui, depois manda lá o link que ela vai saber. Falei de você, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha vozinha, vó Maria, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte, minha avó Maria. Um abraço pra você, minha linda. Tem um primo que mora lá em Belo Horizonte. Tem O primo Neném. E aí, Isnaldo, você cresceu, estudou, né? Estudei por aqui. Você estudou onde aqui? Estudou no estadual, não? Não, eu estudei no Polivalente. Estudei fui pra escola também. fui pro Arnóbio, né? Do Arnóbio, aí eu fiz, não terminei a faculdade, mas eu fiz até uma parte do curso de turismo na FVC. Ah, sim, entendeu? Bacana, cara. E é Falta terminar. E o curso de turismo é bastante pertinente para nossa cidade, que é uma cidade turística, né? Exatamente. Totalmente turística e cultural, né? E é uma cidade que ela se desenvolve através dos serviços, né? Entendeu? Sim. Aí eu percebo que você tem bastante militância na vida pública, né? Eu vejo você muito assim em debates, né? Em encontros, em palestras, em locais assim que tem a discussão da coisa pública, né? Porque da onde surgiu esse interesse seu, Isnaldo? Pois é, veio da minha mãe. Da sua mãe? Não teve jeito. Então ela sempre teve essa participação com a questão social, com as associações de moradores. Chegou no ponto que eu fui com a parte da liderança de Grêmio Estudantil. Depois eu fui parar na associação, como presidente da associação de moradores lá da Coab, entendeu? E atualmente tô como presidente do Conselho Municipal de Cultura e coordenador do Fórum Estadual de Forró de Raiz. Sim, nós vamos falar sobre isso aí, mas deixa eu te perguntar aqui, Isnaldo, por que você participou do Grêmio Estudantil? Qual era o que te atraía? Porque geralmente o cara que tá estudando ali, ele vai cuidar de... Ou estuda ou vai bagunçar, nem quer saber desse negócio de militar dentro da escola. Então, lógico que não tem jeito. O que te atraiu? A gente passa pela parte da adolescência e vendo situações que você vê que é o contraditório. Peraí, não, tem muito, você tem muita bagunça, você tem muita farra, você tem a parte de estudar sério. E o Grêmio Estudantil, ele te leva a ter novos horizontes. Te dá uma visão diferenciada do que acontece na sala de aula, o que acontece na cidade, entendeu? E aí, com aquilo dali, você vai se juntando aos grupos. Aí a gente depois faz um acompanhamento que aí entra
O vereador Robertinho, ele vem dessa militância também. Robertinho de Assis. Robertinho de Assis, o Paulo Roberto. Então, todo mundo é naquela época ali. Todo mundo se juntava para poder discutir política. Legal. E aí fazia as reivindicações. Pedro, hoje já não tem, hoje é pouco, né? Hoje pouco a gente ouve falar aí de ter esses movimentos estudantis dentro de escolas mesmo, efetivamente. Eles estão voltando. Essa garotada, ela passou a ter uma visão mais que diferenciada. Então, naquele tempo, as coisas eram mais difíceis para você poder conquistar. Então você tinha que buscar mais informação. A informação vem mais fácil hoje. Mas será que é porque as coisas eram mais difíceis ou é a questão do interesse mesmo? Você acha que o jovem hoje está mais voltado para tecnologia, para mais coisa? Tá bem voltado para tecnologia. Ele se perdeu um pouco, mas eu te falo que a tecnologia, ao mesmo tempo, por mais que você veja o jovem como um momento meio que desinteressado, ele tem a curiosidade de saber. Ele pode até não externar demais, mas se ele sentar numa mesa e começar a ter os assuntos... Se interessar para ele entra no assunto e debate. Então ele precisa ser instigado, né? Ele precisa ser instigado, entendeu? Então, a partir do momento em que o político ele tá muito na rede social, e esse adolescente está na rede social, ele pode até pular a página, mas ele vai dar uma olhada sobre aquele assunto. Né? Ele viu aquele assunto, entendeu? Sim. Então, as informações chegam mais fáceis nas mãos. Se você pegar um período nosso, como que a gente conseguia ter... informações de acesso Brasília. À informação, né? Você vê hoje, você consegue saber uma sessão na Câmara, uma sessão lá dentro do Congresso Nacional, né? Em tempo real. Então você cita o nome de algum tema específico, você vai no Google. E antigamente parecia até que era meio que um telefone sem fio, né? Porque falava assim, vamos botar um exemplo, foi votado lá determinada situação lá, aprovou isso. Aí passava por um meio de comunicação, por outro. Quando chegava aqui, falava até coisa diferente. Falava coisa diferente. Meio que um telefone sem fio, cara. E o interessante é que, para você poder saber mais ainda, você tinha que assistir, tinha que ouvir a rádio de 7 às 8 da noite, né? Que é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Naquela época, ela era muito bem... Verdade. A gente tinha esse momento, né? Sim. A Voz do Brasil. Então, bora sacar qual é desse daqui. Peraí. Então... O fato é real. Então, o que te atraiu para o movimento estudantil foi basicamente aí esse interesse por lutar pelas coisas que tinham dentro da escola, para mudar, para fazer a coisa acontecer, né? E vendo o dia a dia da minha mãe nas associações, na associação de moradores. Eu lembro que uma coisa interessante, né? Naquela época lá tinha a tal da campanha do leite, né? Aí tinha aqueles tickets, né? Que era entregue às famílias carentes. Sim. E aí você tinha aquele momento que era entregue uma cartela com 30 tickets daquele pra família, entendeu? E daí vem, se você Teve um negócio que eu comia, eu tomava com leite que minha mãe me dava, que eu acho que você nem vai saber. Você não vai saber, não. Você não é da cultura que nem eu. Multimistura, cara. Você já ouviu falar nisso? É um negócio que tinha casca de ovo, não sei o quê, que tal, que dava no como é que era? Centro comunitário. Dava no centro comunitário, aí a mãe pegava, vinha numa sacolinha assim, botava, misturava no leite pra criança tomar, pra ficar mais forte, pra não ficar... Pra dar sustância, né? Pra dar sustância. Que bacana. Multimistura. Pois é. E aí, o Isnaldo, você então nessa militância da juventude ali no Grêmio Estudantil, de repente você foi crescendo e aí você se interessou pela questão da associação de moradores. Teve um momento um pouco anterior, um pouquinho antes ainda, foi quando eu fui do menor aprendiz pela prefeitura de São Mateus, dos 14 até os 18 anos, entendeu? E aí você fazia quais atividades? O que é hoje o como é que é o nome? Dos programas jovens que tem hoje. Sim. E então a gente tinha os estágios que tem hoje, então a gente naquela época nós éramos o menor aprendiz. E na época foi na gestão de Amocim Leite, que eu trabalhei na prefeitura. Ixi, foi na gestão de Amocim Leite ainda. Eu não era nem nascido ainda, Isnaldo. Isso daí. E aí, naquela época lá, quem era do setor era até a Jussiene Thompson ainda na gente época, boa, né? Gente boa demais. Minha amiga Jussiene Thompson. Foi a primeira pessoa que me deu uma vaguinha de trabalho lá. Uma oportunidade? Que legal, cara. A primeira oportunidade foi junto com a Jussiene Thompson, entendeu? Puxa. E toda vez, eu sempre...
agradeço a ela por isso. Uma parte, eu fui para a administração pública e outros amigos meus foram para a iniciativa privada. Alguns foram para a Petrobras, na época, alguns foram para Aracruz Celulose e tal. E nisso daí ele veio esse um pouquinho mais desse conhecimento sobre um pouquinho da política. Serviço público, do serviço público, né? Legal, então, cara. E passou uma fase que... Aí depois também trabalhei na Rapid Color, aqui em São Mateus. Sim, entendeu? Foi para a área mais privada, né? Área mais privada. E no campo social, cara, e sempre tive ali perto das questões das associações. E... Participei de liderança partidária também. Sim. Entendeu? Sim. E aí, a associação de moradores, seu interesse foi por quê? Para você tentar reorganizar ali a comunidade, tentar buscar melhorias fora, para trazer para dentro da comunidade? Como que foi essa sua participação? Rapaz, aquele tempo, eu fui líder comunitário de 2003 a 2005. Então, de 2003 a 2005, naquele momento, a gente conseguiu fazer a inauguração da unidade de saúde. Sim. Inclusive, nós demos o nome da unidade de saúde da Coab, lá, Maria das Graças Caldaferro. Era uma enfermeira que já tinha... Ela tinha 26 anos de serviço público e tal, tinha sido aposentada também. Era da comunidade? Era da comunidade também, lá da Coab. Que legal, cara. Irmã do seu Pedro, que morava na rua 22. E aí nós demos o nome da unidade de saúde, mexemos com a situação da manutenção e limpeza de áreas públicas. Isso é importante, ali, muito bom. Melhorar a questão de cronograma dos carros de lixo que passavam dentro do bairro. Então, peraí, mas era uma bagunça, você não sabia se era de manhã, de tarde ou de noite. Tô com um problema desse aqui no Boa Vista, hein? Organiza aí a hora que vai passar o lixo aqui no Boa Vista. Cara, me avisa. Semana passada, tá aí, Eduardo, não deixa mentir. O meu pai me deu um latão de lixo grandão pra eu botar lixo, o cara não roubou, rapaz, no meio do programa que eu tava fazendo, o cara levou embora lá. A mulher mandou mensagem bem assim, ó: ei, acabaram de levar embora aqui seu balde de lixo aqui. Eu falei, não tô acreditando, cara. É sério. Tem que pegar, amarrar na corrente. Tem que amarrar na corrente. Mas não tem que amarrar na corrente, tem que passar na hora pra levar o lixo embora. Você sabe que esse latão aí, o pessoal faz muito churrasqueira no bafo com ela. Faz? Né? Rapaz. Vai comer churrasco com minha lata de lixo? Como é que pode? Desse jeito. Aí você lá, você então... Sempre militando, né, para organizar a comunidade. Tiveram diversos desafios. Quem era o prefeito nesse período aí? Naquele período lá foi Laureano. Laureano Zacanella, que era prefeito na época. Assim, um diálogo bacana, né? Sim, e naquele período o secretário quando aconteceu a inauguração lá, o secretário de saúde era até o Jorge Silva. E a gente sempre teve... Eu acho que quando você tem a administração pública de um lado... E você tem a sociedade civil se organizando e buscando melhorias para dentro do bairro, não tem porquê a administração não ser parceiro da comunidade. Sim, porque você não está fazendo algo que é para prejudicar a população. Você está reivindicando coisas que ajudam dentro da comunidade. Então você pode estar ali, trabalhar com a Secretaria de Esporte, para poder produzir os eventos de bairro. Verdade. Então, você fazer os torneios dentro da comunidade. Você pegar a cultura para que você faça peças de teatro, que você leve as rodas de capoeira. Então, sim, importantíssimo. A dança. Então, tudo isso influencia para essa juventude, entendeu? Verdade. As competições dentro das comunidades. Verdade. E você querer sempre manter a sua comunidade limpa. Você mexer, igual antes mesmo que a gente tenha brincado com a situação do que aconteceu contigo aqui. O horário do lixo, se você for colocar mesmo, ele é importante. Sim, porque muito se eu coloco importante. O lixo 8 horas da manhã e o carro vai passar 2 horas da 3 tarde. horas da tarde. O urubu vem trabalhar e agora tem os caras roubando a lixeira dos outros. Até a lata de lixo vai embora, entendeu? Como é que pode, cara? Então, se você tem até isso daí, você acaba auxiliando. Você tem aos arredores dos bairros para você poder ajudar da manutenção também, entendeu? Sim. Então, é um olhar clínico. Mas aí seu diálogo era tranquilo, então, com a municipalidade nesse período, muito né? Tranquilo, tanto que depois que terminou essa parte de liderança comunitária, eu acabei
indo para a prefeitura, acabei indo para o orçamento participativo. Sim, eu ia Dali falar foi a sobre o orçamento Sabia que você ia participativo. mexer O orçamento participativo que era um momento em que as comunidades se reuniam, né, junto Isso. com uma equipe técnica da prefeitura para discutir o que aquela determinada comunidade, aquela determinada região gostaria que acontecesse, que o serviço público fizesse naquela região. E hoje já não existe mais, né, esse orçamento participativo. Não existe mais orçamento participativo. Sim. Eles tentaram fazer uma adaptação dele agora, jogando tudo isso daí para a Câmara Municipal. Tô fazendo o orçamento participativo. Então, existe o orçamento participativo, não nos moldes do que, Sim, do de que a uma gente forma gostava, diferente, do que a gente aham. acreditava, porque ele era dividido em 11 Micro-regiões, né? micro-regiões e a prefeitura ela comparecia naquela determinada região e a população escolhia dentre três Pontuava, obras. né, Pontuava as e escolhia obras. 3 obras. Poderia não executar todas 3, mas Sim. uma delas, para aquele período, ela saía na região. Sim, Você mas imagina- pelo menos a oportunidade de se apontar aquelas demandas, As demandas. Já é de grande valia, porque a oportunidade ali de mostrar, ó, a dificuldade é essa, e de sugerir também até a solução. A Fala, não, solução. aqui a gente precisa que você faça só isso, fez isso aí, resolveu, todo mundo fica feliz. É importante isso. Exato. E aí você saber que você que a rua foi calçada Sim, em detrimento de uma solicitação da verdade. comunidade. Concordo. Cara, olha só o tamanho do avanço que você tem. Então, a partir do momento que você tira o orçamento participativo do poder que demanda do povo, Sim. é um retrocesso. Infelizmente isso não poderia acontecer. E aí, ô Isnaldo, depois dessa sua participação comunitária e tudo, tem mais alguma área que você militou, não sendo a cultura, nesse período? Você esteve no Grêmio Estudantil, depois... Você foi candidato, não foi? A vereador? Fui candidato a vereador em 2008. Naquele período, sim, olha só, 2008. isso Mas é tem tempo. Rapaz, como é que pode, né? O tempo passa rápido, cara. rápido. 2008, hoje já tem que 2022. quase que 10 anos? Tem 14 anos. 14 anos, rapaz. 14 anos, passa rápido. Foi no mesmo Passa período rápido, que... cara. Quando eu fui, foi no mesmo período junto com seu pai. Sim. O grande Valmir. 2008 foi quando o Amadeu Buroto ganhou a eleição. 2008 foi 2008? quando ele ganhou a eleição. Foi porque 2008, Laureano já sei. tinha sido reeleito. E Isso, aí isso. veio aquela eleição que competiu naquela época lá. Lembrei. Foi ele com Jorge, Carlinhos, aquela Aham. turma. Sim. Naquele período daquela eleição, olha só como é que é a coisa, né? Uma coisa que eu contei só para alguns e agora vai rapaz, saber em público. Não, porque foi segredo. Exclusivo! Bota não dava. exclusivo aí, Eduardo. Porque não dava para poder contar naquele período. E algumas pessoas que estavam em volta ali, aí você vê qual é a importância quando a gente vê quando o candidato, ele zera nas eleições. Entendeu? Naquele período de 2008, quando eu fui candidato, apareceu zerado no final. Mas aí é que tá a história. A ânsia e a vontade de poder continuar candidato, sabendo que existia um problema lá atrás, e que era que você não... Aí você tem uma equipe que tá ali por trás de você e pede para você Existe poder uma expectativa, uma esperança, né? Que a coisa vai dar certo, entendeu? E aí, no final... tinha sido zerado e eu depois o Jorge Silva, né? Porque eu vim pelo grupo do Jorge Silva. Sim. Então eu tive 347 votos. Opa, Entendeu? bastante, eu tive 347 Primeira votos vez. naquele período. E quando a gente fala assim de desiste ou não desiste, toca o barco ou não toca o barco. A decisão é uma difícil de se decisão tomar no complicada. meio do frigir dos ovos, No né? frigir dos ovos. Você tá ali para ir em busca daqueles votos. Sim. Entendeu? Sim. Então ela é E muito já existe complicado. um trabalho feito já de comunicação com as pessoas, né? Exatamente. Então, quando você já tem aquele trabalho ali, já desenvolvido, com a comunidade, com os grupos que estão em sua volta, você tem chamada a voz do coração e a voz da razão. A razão, na verdade, ela te levaria a sair. Sim. Mas o coração, ele vai e te coloca para poder Não, continuar, tem esperança, entendeu? tal. Tem esperança e tal. Depois a gente Depois ajeita. E naquele período, quem estava na nossa chapa era Cafeu. o peso pesado. Coincidência, né, cara? Que agora tá como prefeito interino. E naquele período ele era... Sim. Ele veio candidato dentro daquela chapa. Ele foi o único vereador que foi colocado Você dentro tá em daquela qual chapa. parte PMI? Não. Eu tava no PTC. Ah, sim. PTC. Não, desculpa. Eu tava no PFL. Ah, sim. No PFL, tava no Sim. PFL.
que na época ele era presidido pelo Uriel. Ah, sim. Mas aí o que te motivou a ser candidato foi também esse desejo, né? De ver a mudança, de contribuir com as comunidades, né? É porque, tipo assim, você tinha feito aquele período ali, aí teve aquele momento, né, anterior, que eu já tinha... Antes de eu ser líder comunitário, eu tinha passado pelo governo do estado, então tinha várias situações de cargos que eu já tinha passado e tal, bacana, então fiquei quase 8 anos em Vitória, né? E aquilo dali vem a montagem de um currículo, né? Sim, entendeu? Que vai gradualmente te gabaritando a assumir um cargo maior. Isso daí. Vez. Então, aquele período que eu passei na parceria com o Zé Renato, Fabrício Quintanilha, então a galera, tanto que até cita nome de alguns aqui, né? Sim, fica à vontade. O Fabrício Quintanilha hoje, ele tá na assessoria do senador Marco Duval, entendeu? Bacana. Tem o André Nantes, que mexe com a situação dos jovens estudantis. Então, você tem uma Fábio Barcelos. A galera foi se alocando. Todo mundo foi se alocando. Michel Bart, que é daquele mesmo grupo nosso de juventude da época. Eu cheguei a ser da coordenação estadual de juventude do PSDB naquele período, né? Sim. E aí o Michel foi pra Colatina, a galera. Cada um foi tomando seu caminho Cada ali. um foi tomando seu caminho. E você ficou em São Mateus e aí tomando também seu caminho. Resolvi voltar, falei assim, sabe uma coisa? Eu vou voltar pra São Mateus. Vou lá pra minha terra lá, que lá tá bom. Diz que quem bebe a água de São Mateus aqui... Como volta, a mucaca de judeu, né? Isso aí. Aí, ô Isnaldo, vamos falar então da sua participação aí no meio cultural, cara, que é muito importante e relevante para o município de São Mateus. Como que você se inseriu nesse meio cultural? Foi na parte de produção. Na parte de produção, a contribuição na época, quando ainda estava na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, a gente acabou trabalhando bastante sobre o teatro. E aí tinha o Festival o Nacional, FENAT, Festival Nacional de Teatro. Aí eu acabei ajudando na organização de pelo menos 3 deles, né? E foi uma coisa interessante e isso foi ampliando mais ainda. E eu sou daquela turma que desde os 9 anos eu praticava capoeira, né? Ah, que legal, tem essa também, né? Tem então, aquela turma todinha veia, lá, né, tá na cara? veia. Então, essa questão cultural, ela desde pequeno também. Aí vem a parte que envolvia minha mãe lá no passado. Eu já praticava capoeira. E isso daí foi se envolvendo mais ainda. Vem daquela nata do pessoal do Forró Pé de Serra. Sim, aí você já começou a entrar já nesse campo do forró. Passei uma fasezinha pela lambada também. É mesmo, lambada? Sim, mas aí você entrou então nesse campo do Forró Pé de Serra, que é onde você tem produzido bastante frutos, né? Isso, e a gente tem os debates agora, eles se tornaram... acabei ficando, né, como coordenador estadual do Fórum de Forró de Raiz. Legal, e cara. agora, dia 13 de dezembro agora, vai acontecer um evento em João Pessoa, na Paraíba, que o forró está se tornando patrimônio cultural brasileiro. Nossa! E porque e como ele é, igual a gente tinha falado anteriormente, né, o forró ele é bem imaterial porque ele é manifestação. Sim, então, não é tangível. Não é né? tangível. Então, o tangível ele é material, que é o caso do sítio histórico, por exemplo, entendeu? E são 12 anos de luta, né? Do forró nessa busca para poder se tornar patrimônio e agora pelo IFAM. Qual é o caminho que se tem para fazer com que isso aconteça? Como é que, assim, do primeiro passo até chegar nesse ponto para catalogar todas as informações, ver a fonte, onde surgiu, qual foi o momento, os principais personagens. Aí a gente tem aí um dos principais personagens que você arranja um fio da meada, Luiz Gonzaga. E aí já vai puxando. Então, aí você tem Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, você pega essa galera todinha e vai colocando. Aí você tem a Anastácia e vai embora. E aí você pega, e aí você tem hoje uma inclusão da dança. Então ele não é só isso, ele é a cadeia produtiva do forró. Então quando eu tenho o forró quanto música, eu tenho o luthier. O luthier é aquele que produz, que mexe com os instrumentos, exatamente. Então eu tenho lá, onde que ela se começa? É sanfona, zabumba e triângulo. Sim, e aí a base, né? É a base. E aí eu tenho a dança, que aí ela vai colocando como elementos para poder ir ampliando essa parte de conhecimento. E aí essa busca. Com o lúdico também, né? Exatamente. Aí você vem com a produção, os espetáculos, a organização. Então são 12 anos buscando o balaio...
A Balaio é uma instituição que ela vem trabalhando bastante isso daí. A Dona Joana é uma das percussoras disso daí. Legal, ela tá feliz demais. Agora, nesse exato momento, por exemplo, tá acontecendo a reunião do Fórum Nacional. Rapaz, eu falei, hoje eu não posso participar. É aqui a reunião, não? Não, a reunião do Fórum Nacional ela tá acontecendo agora pelo Google Meet, né? Sim, porque o pessoal tá se organizando. São 14 estados que estão participando agora. Então, cada estado, desses 14 estados, cada um tem uma coordenação, uma equipe de coordenação que envolve mais ou menos entre 15, 20 pessoas. Sim. O estado da Bahia, por exemplo, ele tem lá 5 coordenações municipais, mais a coordenação estadual. Sim. E aqui a gente tem trabalhado com a coordenação estadual e fazendo parceiros o tempo inteiro. Agora mesmo, pelo estado do Espírito Santo, o secretário de Estado da Cultura, o Fabrício Noronha, por exemplo, ele vai se fazer presente lá no evento. Que legal, entendeu? rapaz. É importante, né? Porque ele tem a prerrogativa de levar isso para os inteirinhos ali do governo do estado. Sim, né? Não, para você ter ideia, ele vai mais além. O Fabrício Noronha hoje, ele vai um pouco mais além disso daí, porque ele é o coordenador nacional do Fórum de Secretários e Dirigentes de Cultura. Ah, que legal. Então, quando você tem uma participação dele num evento desse daí, é uma pessoa que vai ajudar a direcionar os caminhos para que a gente possa avançar mais ainda com as políticas públicas que precisam. É você pegar e falar assim, pô, forró. Aí tem a galera que vai pro forró, vai pra uma dança. Cara, o forró, ele tá, pra gente que tá na coordenação, ele é além disso. Sim. Ele é a luta por políticas públicas. Entendeu? Como que vocês conseguem aplicar isso no dia a dia? Olha só, para você ter ideia, nós pegamos agora, por exemplo, o forró como patrimônio cultural e material. Sim. Aqui no estado, foi o deputado Torino Marques, ele conseguiu colocar a lei do forró, forró de Itaúnas como patrimônio cultural e material. Sim. Só que a gente sabe que essa lei, ela é uma lei que financeiramente, ela não vai trazer recursos financeiros. Ela te dá um pouco de prestígio, mas ela não te traz recursos. Sim. O que a gente está buscando agora? A lei de fomento e difusão do forró. Sim. É essa que vai fazer ter a captação de recursos e ajudar... produção de espetáculos, para contribuir com o músico, né? É porque nessa hora, quando você fala do fomento e difusão, é aquele momento que você consegue ir até as empresas para poder buscar o patrocínio a captação e ser deduzida do imposto de renda. Sim. Entendeu? Sim. E você tem hoje uma outra fase, uma fase bacana, que é depois que ele se tornar patrimônio cultural e material, a gente consegue poder trabalhar a questão dos editais. Ah, verdade. Você tem um exemplo, você fala assim, como é que vocês conseguem movimentar isso daí? É esse momento em que ele se torna patrimônio, é aquele momento que a gente agora consegue assegurar isso daí. A gente coloca que o governo do estado, por exemplo, ele começou com os editais, na época, lá, cerca de 10 anos atrás, ele era simplesmente entre 500 e 1 milhão de reais. Hoje o governo do estado consegue distribuir 14 milhões de reais para a cultura. Pois é bastante. Então, hoje você consegue trabalhar com a multiplicidade disso daí. E só no campo do material, do patrimônio material e imaterial, são cerca de quase 3 milhões de reais. Sim. Entendeu? Só pro preço daí. E a gente saber que a gente tem essa possibilidade de poder participar dos editais, fazer a captação de recursos e colocar isso para o público de maneira gratuita. Sim. Entendeu? Muito bacana, cara. E promover também, né? Nas escolas, promover nos diversos ambientes. Né? Recente agora, você pega e tem apresentações culturais que você vai fazendo. Você tem... junto com... Lógico que eu tenho que deixar aquele abraço pro DJ Cabelo, né? Nosso DJ, né? Nosso DJ Cabelo. DJ Cabelo, agora nesse momento ele não tá. Acho que ele não tá nem assistindo, porque ele tá. Vai assistir, vai ficar gravado. É porque ele tá participando da reunião lá. Né? Tá participando da reunião. Manda um recado pra ele. E aí, ele. Junto com ele, a gente tava montando o Coreto Pé de Serra. Que ele ia ser lançado em março de 2020. Sim. Só que foi quando surgiu em cima da pandemia, do Covid. Né? Então a gente teve que paralisar o projeto. Entendeu? Puxa. Então a forma de difundir o forró Pé de Serra é você ter os projetos de forró que acontecem na cidade. Um exemplo é que toda quarta-feira
No Ciarrup tá tendo o professor Eudes, tem uma turma aqui de 7h30 até as 9h30 da noite. Que dá as aulas de forró lá. A gente tem a professora Camila, lá na FVC, que dá essas aulas de forró dentro da universidade, no horário de 6 às 7. Então, tem o projeto iForró, que deve estar voltando agora. O iForró é um dos mais conhecidos, que né? É que era da UFES, e aí eles tava tendo, essas aulas estavam acontecendo lá no quintal do Marconi. Ah, sim, entendeu? Sim. Então, são grupos que eles vão se movimentando e vai acontecendo semanalmente. O Lil Rick, por exemplo, estava dando aulas de forró lá na Praça Céu. Só que vem Covid e ele... prendeu. Tem que... Segurou todo mundo, porque ela é um movimento dançante que envolve duas pessoas. E é muito próximo, né? Muito próximo, então teve que dar uma paralisação. Agora, em relação ao apoio, de fato, que é recebido pelo poder público, tem esse apoio ainda? Agora já existe esse apoio ou ainda é muito recente essa necessidade? Cara, o forró pé de serra, hoje, a gente coloca ele como assim, se você não for atrás, você não consegue. Ah, sim. Então se tem partir que ser da própria, diretamente, iniciativa né? particular mesmo, você né? tem que ser a iniciativa, você vai e coloca as bandas ali, você coloca os professores. Nós conseguimos inserir em... Tudo estava vindo bem. Veio o Covid e deu essa quebrada na gente. Um exemplo, nós conseguimos colocar o forró pé de serra no desfile cívico da cidade em 2019. É mesmo? Que legal, cara. Conseguimos colocar o forró pé de serra com um momento só dele dentro da festa da cidade. Pai, entendeu? Importante, numa das tendas. Nas tendas. Poxa, bacana. Tenda essa que na época, isso é um fato que é bacana, que o Boiadeiro na época era secretário de cultura, né? Que você falou Marcos da tenda Boiadeiro. aqui. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcos Boiadeiro. Gente boa da melhor qualidade. Gente boa demais. Ele era secretário de cultura na época, na gestão de Laureano. Foi quando eu tive a ideia junto com o Rafael Rangel, que é do La Rusque, né? Que é o proprietário do La Rusque. E aí, que ele, na época, ele tinha um projeto Cantinho Pé de Serra. Aí eu sentamos, eu e Rafael, conversamos e tal, e vimos uma necessidade de ter uma tenda pro forró Pé de Serra e do reggae, dentro da exposição naquela época. Bacana. E o Boiadeiro, naquele período, ele atendeu a gente e abraçou a ideia e criou a tenda cultural. Pô, legal, hoje, e é uma tenda cultural que foi idealizada por nós, e bem aceita pelo Boiadeiro, ficou toda a gestão de Laureano depois, todos os anos, e aconteceu. E depois, tanto que quando voltou até a festa da cidade, a tenda praticamente se incorporou à estrutura, né? Se incorporou à estrutura, exatamente. Hoje toda exposição que tem ali a tenda. Tem que ter cultural. A tenda. Pô, bacana. Mesmo agora, nesse período agora, que foi da gestão que aconteceu anterior, ele já estava como cúpula do trovão, tão gigante que ela estava, entendeu? Sim. Não, e também promove uma diversidade bacana, que toca gente de tudo quanto é tipo, e essa que é bacana, de você saber que tem a diversidade, tanto que lá você, durante os dias, você tem você tinha as rodas de capoeira que acontecia lá dentro, os bailes de Congo que acontecia lá embaixo, você tem o forró de teclado, então todas as manifestações culturais se encontraram embaixo dessa tenda. Porque o que acontecia na festa da cidade eram somente os palcos principais, né? Você tinha o palco principal e o palco... e o segundo palco, né? E o segundo palco, o palco intermediário. E aí, com a criação da tenda, as manifestações culturais da cidade passaram acharam um abrigo. Sim. Então, foi uma coisa muito bacana, você poder ter isso daí e todo mundo poder se apresentar. Verdade, bacana. Agora, Isnaldo, deixa eu te perguntar aqui, qual a sua opinião ali sobre o Porto de São Mateus? Sítio Histórico Porto. Olha aí, ó. Eita! Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, a Liz e a Luara, essas duas aí, ó. A Liz e a Luara. Cara. Que legal, bacana. Caramba, saudade delas. Mas é bacana isso daí. Tô falando, tá esse Eduardo não é fácil não, tá? Ele vai lá e acha tudo, tá vendo? Ele não é manso não. Essa daqui é a Liz, é de cá a Luara. Agora foi isso que foi no dia do meu aniversário, lá em Guriri. Foi no dia do meu aniversário. A Luara agora tá com 13 e a Liz com 5 anos. Que legal. E aí, a sua opinião sobre o Sítio Histórico Porto de São Mateus?
O sítio histórico, a gente sempre tem aquela questão que ele sempre precisou, e a gente sempre vai falar isso. Quando se fizer a revitalização lá atrás, a gente consegue observar que essa revitalização aconteceu na época do teatro, da peça de teatro... O Guarani. O Guarani, da peça, o Guarani. Fala do teatro, não, da peça, da peça, o Guarani. Sim. E aí, depois disso, ele não sofreu mais, não teve, quer dizer, ele sofreu, né? Porque ele não teve mais, ele sofreu, porque ele não teve nenhuma revitalização. Né? Então tem que ser um serviço contínuo de manutenção. Sim. E agora, a gente estava falando do forró, e aí, quanto coordenação do fórum, e vamos embora, acaba falar do... Quanto conselho, né? Então a gente tem uma das propostas bacanas, quanto o Conselho Municipal de Cultura, que dessa revitalização, desses recursos de fundo a fundo, a gente consiga melhorar a forma de captação de recursos para o município poder realizar de fato a revitalização daquele lugar. A gente sabe que os casarios do Porto, por exemplo, uma parte deles pertence ao Estado e uma outra parte pertence ao município. Então a gente tem que conseguir conciliar e saber, para ver se consegue decidir agora, para quem fica tudo aquilo. Ou você tem tudo ou você não tem nada. Você tem tudo, não tem nada. Esse negócio de meio termo e ninguém resolve nada. Exatamente. Dá, né? Então acho que hoje, né, como presidente do Conselho Municipal de Cultura, o que a gente, junto com a equipe que a gente acabou de montar recente agora, que, pô, só tem fera, tá? Só tem fera. Tem uma galera muito boa. Tem o pessoal da Câmara de Literatura, a Eliane Al e a Kitilane, tem... Se eu ficar citando o nome aqui, é o nome da galera. Então, tem o pessoal da comunidade terreira, tem o pessoal da comunidade quilombola, o pessoal da capoeira, o pessoal do grafite, da juventude. Legal, então, ele está bem incorporado. Então, quando a gente coloca ali que essa mistura da sociedade civil com o poder público na hora da organização do conselho, e você saber que todos eles se incorporam, tanto que o pessoal do poder público que faz parte do conselho hoje, eles vestem a camisa contra a sociedade civil, porque eles sabem que aquilo também é necessário para ele. Então, hoje que a gente precisa, que a gente está tentando aí se ajustar, é um encontro com o Conselho Estadual de Cultura para poder ajudar a dar solução para aquela situação do sítio histórico Porto de São Mateus. E outras partes de patrimônio que você tem a Igreja Velha, tem o museu, então a gente precisa se organizar. Uma grande dificuldade que se tem, né, em relação ao sítio histórico é em relação ao acesso, né? O acesso que muitas vezes é difícil das pessoas até mesmo encontrarem e chegarem até o porto. Existe acessibilidade. Também uma necessidade estrutural, né? Você imagina que você quanto cidadão comum e que pode ir e vir sozinho, você tem dificuldade para chegar naquele lugar. Você imagina um cadeirante, uma pessoa com deficiência. Dificilmente não chega, né? Dificilmente chega. Tem que ter um acompanhamento. E outra... Não apenas o cadeirante, um deficiente visual, um idoso. É a situação do lugar. Ele não tem uma receptividade para a comunidade, entendeu? De acesso, de melhorias na via de acesso. É um lugar maravilhoso, mas que precisa ser melhor cuidado, entendeu? E até mesmo com atividades acontecendo naquele local também para atrair as pessoas, né? Sim. Atividades contínuas de preferência, né? E aí que você tem, hoje dentro do Conselho Municipal de Cultura e junto com a Secretaria Municipal de Cultura, tem se feito um trabalho lá relacionado ao Fundo Municipal de Cultura, que é a implementação da lei, colocando a questão das rubricas no momento exato agora, relacionado a qual é o valor que o município vai colocar dentro do Conselho, do Fundo Municipal de Cultura. E com a possibilidade de tudo regulamentado, tem até agora, dia 30 desse mês agora, para poder fazer toda a documentação para poder colher do Estado a parte de participação do fundo a fundo. Um exemplo, se o município coloca 200 mil, o Estado coloca outros 200. Se ele tem lá 300, se o município colocar 10, o Estado só coloca 10. Então, quanto mais o município puder colocar, mais ainda. Só que esses valores, eles são limitados ao número da população. Então, ele tem um limite. Uma regulação. Ele tem uma regulação para isso daí, para poder se colocar esses valores. Cara. Então, o governo do estado, ele abriu as portas para assim, nós iremos colocar o dinheiro.
mas vocês precisam ter o Fundo Municipal de Cultura regulamentado. Sim, e então tudo precisa regularizado. trabalhar, tem não que é trabalhar. Só não é só ter a lei. A lei é fácil, a lei existe há mais de 5 anos. No papel ali No existe, papel né? ali ele tá fácil, só que agora não tá sendo desgastante, porque é o momento atual, é o momento que lá atrás já se buscava, já estava tentando trabalhar sobre isso daí, não estava conseguindo ter êxito, né? E agora a gente está conseguindo trilhar um caminho aí para a coisa acontecer, tanto que vai sair até o dia 30 agora, a gente já consegue ter tudo isso daí com essa implementação, tudo direitinho, regulamentação. Até 30 e já agora de novembro? Até dia 30 agora. É? Né, Então vocês entendeu? estão Então a velozes. coisa tá caminhando, então não tá tendo morosidade, Que entendeu? bacana, muito bom. Isnaldo, a gente continua falando daqui a pouco, que agora eu quero falar para você que está nos assistindo, você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade aí para os seus colaboradores. Cozi VIP é sempre a melhor opção. Comida saudável, saborosa para você oferecer aí para você e toda a sua equipe, né? Cozi VIP é a melhor opção. Mandar um abraço aí pro meu amigo Rodrigo da Cozi VIP. Conhece o Rodrigo da Cozi VIP? Rodrigo da Cozi VIP, gente boa né, demais, cara? gente boa. Cara que batalha aí, sempre tem um olhar diferenciado, principalmente para o desenvolvimento da região aqui e de toda a população. Um abraço, meu amigo Rodrigo da Cozi VIP e Marcos da Cozi VIP também. Marquinhos, gente boa, né? Pois é, e a você que quer tirar sua carteira de habilitação, a Autoescola Farol está com uma super promoção para você, por apenas R$ 949 à vista. Você pode tirar sua carteira de habilitação para carro e moto. É isso mesmo que você ouviu, R$ 949 à vista. É habilitação para carro e moto na Autoescola Farol. Essa promoção é válida até o dia 31 de novembro de 2021. Mas atenção, hein? As taxas e exames não estão inclusos nessa promoção. Consulte aí a galera lá da Autoescola Farol. O telefone é 98808-7418. 98808-7418. Tem um outro número aí também, ó. 99660-5407. 99660-5407. Manda uma mensagem agora aí no WhatsApp da equipe lá da Autoescola Farol e diga que você está aí interessado em tirar sua carteira de habilitação, beleza? Isnaldo, eu ia te perguntar sobre o Balneário de Guriri. Por que o Balneário de Guriri não tem aí manifestações culturais contínuas, né? Como a gente percebe lá, hoje no nosso município nós temos o quê? 130 mil habitantes quase, quase 140 já, né? Sim. E se não fosse pela iniciativa privada, né, que tem lá, você já citou aqui, Sim. tem lá La Rustic, outros locais de iniciativa privada, se não fosse por essa iniciativa privada, não haveria muitos locais ali para entretenimento. Por que você acha que existe essa... Interessante, né? Às vezes você, quando tem a possibilidade de estar numa ponta de liderança em alguma coisa, e aí você tem pessoas que elas pegam e se fecham. E aí a gente consegue fazer um trabalho hoje de poder olhar e trabalhar, é o que a gente fala no conselho. Se nós trabalharmos de maneira coletiva, todo mundo vai ser contemplado e todo mundo vai ser assistido e todo mundo vai poder participar. Concordo. E quando a gente olha para... Eu sempre falei, e você já ouviu bastante eu falar sobre isso também, que São Mateus ela tem as 3 áreas de abrangência. Que a gente tem o turismo, a gente tem a área central da cidade, que é a parte de serviços, e você tem... lá no interior, a parte da parte de agricultura, mas todas elas envolvem turismo e cultura, em todas as áreas. Tanto que você pode chegar lá e trabalhar turismo dentro da região de Guriri, você pode trabalhar turismo na área central da cidade, que é o que a gente acabou de falar sobre do porto, da parte histórica da cidade. Tem outros. E no interior trabalhar com a questão do agroturismo. Sim, então, que é importante, que pode ser um ponto forte para o município de São Mateus. Isso daí, então você consegue ter essas 3 áreas de abrangência fazendo simultaneamente uma gama de atividades. Basta montar calendários. Um exemplo que agora, numa parte do interior, que é lá dentro do Divino Espírito Santo, nesse final de semana, vai ter atividade, vai ter a quinta virada cultural quilombola. Vai acontecer lá na comunidade Divino Espírito Santo nesse final de semana. E aí você vê, é interior, então isso dali
é turismo. Aham. Entendeu? É uma Sim. parte cultural onde que você avança levando pessoas para lá para poder conhecer um pouco mais da região, saber um pouco de história, porque isso envolve não só os shows que acontecerão durante a noite, mas uma série de palestras, os artesãos que durante vão o dia. participar, Aham. é toda a cadeia produtiva da região. Sim. A partir do momento que você... por que que ela acaba sendo também um pouco na situação do agroturismo? Aham. Porque a produção de biju que Sim. acontece da região Aham, é consumido, é né? consumido da mandioca que tem na Aham. região, a Sim. farinha de boa qualidade. Verdade, Entendeu? Então, verdade. isso envolve agroturismo. E movimenta a economia do município, E né? movimenta a economia do município. Entendeu? Então, na dentro- sua opinião, qual seria o primeiro passo, então, para que isso começasse a acontecer? Eu acredito que um cronograma de atividades mensais, periódicas, porque mesmo que algumas coisas aconteçam de maneira isolada pela parte da iniciativa privada, Sim. eu acredito que um pouco mais de olhar da municipalidade, ela pode agregar, principalmente na hora de divulgar esses eventos que vão acontecendo. Sim. E produzir também, porque não adianta só produzir. A gente tem a visão de que Guriri, ele é carnaval e o mês de julho. É, isso aí. Para a iniciativa, para o Aham. poder público. O poder público ele tem que estar Sim. o ano inteiro produzindo atividades. Sem contar que é momento para tudo, por exemplo. Obviamente, final de ano, período de janeiro, fevereiro, carnaval. Sim, Aí verão, vem- carnaval. E aí passando os outros meses, que são os meses mais frios, né? Aham. Mais calmos, mais tranquilos, ter a produção cultural efetiva, né? E isso colabora diretamente também com a economia do município. Exatamente. E aí você tem palcos montados na praça, você ter as peças de teatro Sim, para poder estar sim. acontecendo, você ter várias frentes da cultura, a cadeia produtiva, um exemplo, a feira de artesanato na praça Sim. na praça próximo ao o Planet Rock. Aham, entendeu? o Vinícius Cavalieri ali, né? Na Praça A Vinícius Praça Cavalieri, Vinícius por aí, mais ou menos. Então, se você tem ali, só tem a feira de artesanato. Por que não acontece junto a atividade cultural? Uma coisa nós fazíamos voluntariamente. Você tinha lá os meninos junto com o DJ Cabelo, Léo Guita, o Johnny, aquela galera, eles se juntavam, o Fábio e o Wellington, eles faziam o forró de vinil. E aí eles pegavam, produziam um evento lá na praça, em parceria com o iForró, voluntariamente. Então era uma atividade Você vê, que nunca né? precisou, os caras chegavam e colocavam a caixa de som, colocava lá a mesa Sim. de DJ e produziam Às vezes a forró. estrutura é mínima, né? A estrutura precisa é mínima. E um apoio um pouco mais efetivo na divulgação, ou oferecendo uma estrutura um pouco maior para que se recepcione também mais pessoas, Mais né? pessoas, exatamente. É importante, né? Então, isso daí era uma coisa que não era iniciativa da iniciativa privada. Porque no meu ponto ele é iniciativa privada. iniciativa é o evento, popular, né? É iniciativa popular. Aham. A iniciativa privada é aquilo que o Planet Rock, que o Quintal do Faz Marconi, com cunho com recurso próprio. recurso Então essa galera era toda voluntária para poder ir pra praça para produzir forró. Sim, sim. Entendeu? E a iniciativa privada ela visa o lucro, né? Fazer a festa pra galera ir, e consumir, pagar e tal. Mas essa iniciativa popular, ela precisa ser fomentada também pelo poder público. Porque E contribuição, e outra, que é uma contribuição mínima. Um exemplo, se eu tenho o pessoal do projeto de forró, que ele é uma vez por mês, eu te Sim. falo que é um orçamento que ele poderia distribuir ali uma vez por mês pro forró. Na semana seguinte, ele poderia colocar uma outra produção artística para poder se apresentar. Sim. E tá ali no meio da comunidade. Sim, e as coisas acontecerem efetivamente durante o ano todo, né? Sim, que sim. é o importante. Isnaldo, nós estamos na semana aí da consciência negra, né? Que é um momento que se dialoga bastante aí os espaços, né? A ocupação. E o município de São Mateus tem uma população considerável, né? Quase 70%. Então, da população negra. A importância, né, de se inserir esse público na produção cultural, no meio cultural, do olhar do poder público. Pois é. Interessante, né? Em 2008, eu recebi um título
da prefeitura, junto com o pessoal, com a parte de historiadores ali, eu fiquei entre as 120 personalidades negras da cidade, né? Oh, que legal, então foi, cara. acho que a quantidade de coisas. E eu tinha, naquele período, eu tava com 32 anos. Então é uma série de coisas que você vai fazendo na sua vida. Sim, que vai tipo construindo assim, a sua... aí eu falei assim, pô, mas por que eu? Aí depois você consegue colocar na mente que você só é lembrado quem é visto, né? Sim, então, sim, se você produz, você dá uma contrapartida para a sociedade, você merece sim ser reconhecido, né? Alguma coisa tinha naquele período lá, eu falei, tá, então vambora. E aí, eu lembro de uma fase que também meu pai falava, né, que quando ele chegava para vir pro Clube Ouro Negro, olha só pra você ter ideia, na década de 80 ainda, o negro não entrava no Clube Ouro Negro. Mas pode, né, cara? Aí hoje você vê uma situação daquela ali, ele lacrado, que nem preto nem branco entra naquele lugar, entendeu? Como é que pode, né? E aí você tem essa nova geração, as poucas pessoas que... hoje o mercado ele absorve, está absorvendo sim. A população negra assim, no mercado de trabalho. Mas a gente ainda vê a situação da branquitude em alguns desses pontos. Mas eu falo para você, cara, para mim, eu sou tão tranquilo. Hoje eu estou... Porque a gente fez uma movimentação lá atrás. O que tem ajudado e dado contribuição para que isso melhore a situação e as pessoas comecem a olhar para o outro como igual, é aquele momento que a gente fala da Lei 10.639, que é o momento em que a educação ela começa a fazer parte do dia a dia. E então, na hora que você tem a Lei 10.639, que ela vai falar sobre racismo e falar sobre esse momento... ela ajuda na sala de aula para que um respeite o outro, entendeu? Isso aí. Eu acho que ele tem avançado bastante. Eu, em 2005, eu estive na primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tivemos na segunda também. Inclusive, foi na segunda conferência, a gente teve a conferência municipal, a estadual e a nacional. Então, nessas 3 fases, eu consegui me movimentar e fui até a nacional. Só que dentro da estadual, nós conseguimos fazer com que se tornasse lei o estado do Espírito Santo se tornar capital... São Mateus se tornar capital do Espírito Santo por um dia, com a presença do governador. Foi bacana com a presença do governador. Então, e aí isso veio através de uma moção, foi votado, todo mundo acatou, e no ano seguinte... ela já se tornou lei pela Assembleia Legislativa. Então todo ano acontece? Todo ano acontece. Puxa. E esse ano o governador vem aqui de novo. Se eu não me engano, eu não sei se eu agora não consigo te responder se dessa vez agora quem vem é a vice-governadora ou se é o governador. Mas se é o próprio governador, né? Se é o próprio governador. Mas no ano passado eles acabaram vindo. O Artung também já veio aqui nesse momento. Sim. Entendeu? Então eu acho que é o momento que você tem que buscar as políticas públicas de inserção, de inserir essa juventude negra, a população negra no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho e com que respeite a cultura da nossa gente, né, cara? Porque a gente está falando da folia de reis, a gente está falando do jongo, a gente está falando das comunidades de terreiro, a gente está falando das rodas de capoeira. Da então, cultura como um todo, é uma diversidade. Ele é o quilombo, ele é o quitungo, é a nossa casa de farinha, entendeu? É verdade. Você tem pergunta aí, Eduardo? Vamos botar Eduardo na prosa aí, que Eduardo tá... Eduardo é uma parceria das antigas, né, mesmo? Cara? É parceria do quê? Ele faz parte da minha história relacionada a esses movimentos sociais, das entrevistas que a gente dava, as matérias de jornal. Participações, né, em programas. Isso aí. É verdade, Ginaldo, né? Quanto tempo passou, né? Na verdade... Assim, é um ajudando o outro nessa cidade, né? A gente reconhece o talento, a gente reconhece a importância e nada mais justo do que incentivar e a prosseguir. Mas tem aqui uma mensagem aqui para você, o Newton Almeida, grande Ginaldo, meu amigo, meu irmão. E não poderia faltar também, ele foi citado aqui, ele está sempre conosco aqui, um abraço, Valmir,
Grande Valmir. Sim. Valmir Companheiro falou, de luta. Valmir falou assim pra você, meu amigo particular, Isnaldo, a quem eu chamo carinhosamente de Ninão, é isso mesmo? Ninão? Ninão. Sou fã desse camarada, muito inteligente, gente boa. Um abraço, meu amigo. Não, você tem fã na rapaz, cidade, Você viu, vê, Aldo? rapaz, o Nilton é um cara, que ele é um amigo de adolescência, depois na juventude, foi coordenador de escola aqui, hoje mora no Rio de Janeiro, São João do Meriti. Gente boa demais, tem uma farmácia lá. Um grande abraço, meu amigo. Venha logo pra cá pra gente poder se ver novamente. Que bacana, cara, que bacana. Agora, Isnaldo, voltando para a situação em relação à cultura do município de São Mateus, o que você acha que precisa ser feito para a gente conseguir incentivar mais, principalmente esses jovens que estão chegando, esses adolescentes que estão chegando, incentivar eles a se interessar pela cultura, a participar da cultura, a interagir com a cultura, principalmente local daqui, a cultura local. O que você acha que falta? Eu acho que a união da própria cultura. De que forma? Se a gente pegar e falar bem assim, o poder público tem que olhar por nós. O poder público tem que olhar por nós, da cultura. Mas se nós não nos unirmos, que é a forma que a gente está tentando trabalhar agora dentro do próprio Conselho Municipal de Cultura, que é o que a gente está falando, é coletividade. Se você tem os programas, se você tem os projetos, e você tem a forma de poder adquirir as fontes de recurso, você não fica à mercê você não fica à mercê da municipalidade, você não fica à mercê de ninguém. Um exemplo foi o que eu acabei de falar. Se você tem a capacidade de fazer as elaborações dos projetos e eles passam pelo crivo pelo crivo dos editais, cara, você vai pegar aquele recurso e vai produzir e vai levar isso para multiplicar. Quando eu falo bem assim, nós conseguimos arrecadar aqui para um projeto cultural R$80 mil. Aquele valor ali, ele vai ser distribuído para poder trabalhar entre os artistas para poder fazer suas apresentações. Sim. Entendeu? O que falta são mais projetos e é lógico que se o município ele te dá incentivos fiscais, você consegue produzir com a melhor qualidade. Você imagina se você tem a Lei Rouanet que vem pelo governo federal, apesar de ter muita controvérsia sobre o que está acontecendo agora recente, não quero nem entrar no mérito, que houve algumas discrepâncias agora, mas eu vejo que tem mais 14 milhões do governo do estado distribuindo aí. Qual é o montante que São Mateus consegue recolher com isso daí? Qual é o montante que vai vir agora, depois que nós conseguirmos ter o Fundo Municipal de Cultura e com a aplicação do fundo a fundo. Então, o que a gente tem que fazer posterior a isso? Lançar os próprios editais. A partir do momento que o município começar a ter os editais, eu vou te falar que a gente vai conseguir avançar mais ainda com a questão da juventude, com a questão da criança e do adolescente, para poder ser mais participativo, porque a gente vai ter muito mais coisas para poder apresentar para inserir eles dentro da cultura, entendeu? Agora, a área da cultura foi uma das principais áreas afetadas aí pela pandemia, né? Foi a primeira que foi afetada de fato e a última que vai conseguir voltar aí com a mesma força que tinha antes, né? A cultura, ela acabou sendo, igual você disse, ela foi a primeira. E aí você tem o seu dia a dia para você poder cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Tá, o que aconteceu com esses músicos? Sim. O que aconteceu com a cadeia produtiva, né? com os artistas, com o cara do teatro? Aí quando você fala, a gente olha os artistas, a gente tem que pensar no cara da caixa de som. Sim, que tá por trás. Que tá também, por trás, né? o hold, entendeu? Que é o cara que ajuda. Ele tem ali, você tem o hold que ajuda a carregar, você tem o cara do caminhão que conduzia todo esse material, você tem a sonorização.
Pra aí você também ter os músicos. Verdade. A costureira que faz a roupa lá do teatro. Exatamente. Né? Então a gente está falando da cadeia produtiva que ela estagnou. E agora ela está conseguindo retomar de maneira gradativa. Teve que buscar formas criativas, né? De fazer e outras produção fontes, cultural. e outras fontes de renda, né? E aí vem a produção. Aí, desses artistas... Isso aqui é da vacina. É, da vacina? É da vacina. Aí você tem a produção cultural já montada nos moldes das lives. Sim. É lógico que foram os grandes artistas que saíram na frente. Sai na frente, né? Por causa do poder O aquisitivo, poder aquisitivo deles. Mas, de certa forma, você tira aí que teve artista de peso aí, de nome aí, que demitiu 20, 30 funcionários. Os caras carregavam 20, 30 funcionários. Entendeu? E teve que pegar e demitir todo mundo. Sim. Então, ela foi um prejuízo gigantesco. E acho que agora, com essa retomada aí, a expectativa é que todo mundo se cuide, que frequente os shows e consiga fazer com que as casas de shows consigam ter lotação de novo para que esses artistas possam se apresentar. Retomando, né, aí principalmente essa questão financeira das pessoas, para elas conseguirem sustentar suas famílias, né? Como se fosse assim, os caras agora estão, tipo, é o que tá ganhando agora para pagar o que tava lá atrás. Mas é verdade. Nós tivemos aqui foi o Didil. Didil falou que ele teve um valor considerável que ele perdeu, porque ele havia feito um investimento, já se preparando para um período de muitos shows que ele teria. Ele fez um investimento grande. E aí veio a pandemia, ele teve que desfazer de equipamentos, de instrumentos musicais que ele havia adquirido por conta, né, para honrar outros compromissos, né? Aí você tira que um exemplo que aconteceu foi que veio a Lei Aldir Blanc, ajudou vários artistas, entendeu? Fôlego, ela né? deu um fôlego. Aqui o município de São Mateus, por exemplo, para esse período recebeu R$960 mil, com vários projetos. Então você tinha ali as pessoas que receberam entre 3, 6 e 10 mil reais. Então teve uma gama de pessoas que depois só tinham que fazer a prestação de contas e fazer uma determinada apresentação para justificar o dinheiro que receberam. E alguns outros projetos que estavam naquela faixa entre 20, 30 e 40 mil reais. Então todo o recurso aqui foi distribuído pela banca de julgadora que teve. E agora estão na fase de prestação de contas. Então deu pelo menos alguma coisa. É o recurso que veio do governo federal, passa pelo governo do estado e entregue às prefeituras, através das secretarias de cultura. O governo do estado, nesse mesmo momento que ficou com uma parte bacana desse bolo, lançou alguns editais relacionados à Lei Aldir Blanc, entendeu? Sim, bacana. Agora, Isnaldo, quais são aí as suas perspectivas aí para os próximos períodos aí, agora à frente, né, da presidência do Conselho de Cultura, né? Quais são as suas perspectivas, quais atividades vocês pretendem desenvolver aí agora nos próximos períodos? Cara, o nosso dali, ele é o que eu havia falado anteriormente. Ele vai fazer um trabalho de acompanhamento dos fundos. Ele vai ter que fazer um trabalho agora de como serão lançados editais. Qual é sobre a forma de trabalhar, aquilo que você disse sobre agregar e inserir a juventude nisso daí. Tem um trabalho que a gente estava até comentando hoje dentro do nosso grupo lá do Conselho, que são os trabalhos relacionados às múltiplas linguagens, entendeu? Que é importante. É isso daí. Então tem um momento que a gente chama lá, que é é como se formasse um coletivo municipal da cultura para que as coisas possam se tornar e vir trabalhar mais fácil com as questões das múltiplas linguagens. As múltiplas linguagens são todos esses movimentos que vai desde o hip hop, que você pode trabalhar a dança em todas as suas vertentes. Tanto que eu tenho meu movimento maior é relacionado à dança forró, mas eu tenho o balé, eu tenho a dança de salão. Tem a diversidade, né? Muito grande, né? Isso daí. Então, se eu consigo trabalhar na transversalidade das partes que tem lá, então eu consigo lidar com o patrimônio, eu consigo lidar com a dança, eu consigo lidar com o teatro. Então a gente tem que trabalhar isso daí de maneira coletiva para que todas elas possam acontecer simultaneamente.
Quando, a partir do momento que elas acontecem simultaneamente, você vai conseguir perceber que Guriri, igual, não está tendo atividades, não está tendo muitas atividades públicas lá acontecendo. Sim. Se eu consigo trabalhar ela na transversalidade e elas aparecendo simultaneamente, eu estou lidando com as múltiplas linguagens. Verdade. Entendeu? Verdade. E aí aí eu consigo ter coisas acontecendo na área central da cidade. Alcançar diversos grupos diferentes, né, de pessoas. Porque hoje tem lá na comunidade, você tá um exemplo aqui, a comunidade São Cristóvão, ela tem lá a Folia de Reis. Sim, agora, recente agora, três das pessoas de lá, não vou nem poder citar o nome agora. Citar, senão vai ficar em dívida. Senão eu fico em dívida aqui, ou agora tem que lembrar que direitinho o nome aqui, mas, enfim, eles acabaram recebendo o título agora de mestre e mestra da cultura. Que legal, fora cara. Até o governador do estado que entregou o título, entendeu, de mestre e mestra. E são pessoas simples, da comunidade de São Cristóvão, que está ali pelo quilômetro 28, você entra direito, está na beira do rio. Entendeu? Que isso, cara, então você tem essa diversidade. A partir do momento que ele tem lá um evento acontecendo naquela região, que eu consiga ter uma forma de poder divulgar e compartilhar aquela informação, e que lá em Guriri está acontecendo outra atividade, que lá no Divino Espírito Santo está acontecendo outra atividade. Então eu estou começando a trabalhar as múltiplas linguagens, estou conseguindo fazer o compartilhamento das informações do que acontece de cultura na nossa região. Sim. E é isso que a gente quer trabalhar. O Vinícius Grafite, por exemplo, ele tem... Vinícius, quero mandar um abraço pro meu amigo Vinícius Grafite, gente boa, gente boa. Então a gente está ali, e o Marcelo Cabelo, que é da parte de audiovisual, por exemplo, ele está trabalhando na elaboração de como fazer esse compartilhamento das informações para que chegue até a população como um todo e ela se torne participativa nesse momento, entendeu? Até os próprios movimentos que vão acontecendo, por exemplo, em um divulgar o que vai acontecer no outro, para a pessoa depois ir ali naquele outro, em uma outra oportunidade, isso é bacana, cara. Porque é nesse momento que a gente fala de trabalhar na transversalidade. Eu te ajudo, você me ajuda. Sim. E a união, ela é salutar para que aconteça de fato aí o que se deseja na cultura, né? Muito importante. Quero falar para você que está nos assistindo, você pode compartilhar esse vídeo que você está assistindo aqui, seguir a gente no Instagram, eita.oficial. A gente tem sempre aí as novidades de quem vai estar junto com a gente aqui. E você pode também, você que é um comerciante, um empresário que quer colaborar aqui com o nosso Eita Podcast, você pode entrar através aí do Instagram, eita.oficial, entre em contato com a gente e aí a gente combina aí como que você pode contribuir aqui com o nosso programa. Deixa eu falar para você de Cozy VIP. Cozy VIP é alimentação saudável e saborosa para você e toda a sua equipe. Você comerciante e empresário que quer servir uma comida de qualidade, Cozy VIP é sempre a melhor opção. Cozy VIP, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcos e Rodrigo da Cozy VIP, gente boa da melhor qualidade, hein? Tamo junto. E falar também da Autoescola Farol, que está com a super promoção Novembro Azul. É promoção de verdade para você tirar sua carteira de habilitação, hein? Por apenas R$ 949 à vista, você pode tirar sua carteira de habilitação para carro e moto. Se você tiver interesse de tirar a sua habilitação apenas para moto, é R$ 499 à vista. Se for apenas para carro, você vai pagar apenas R$ 799 à vista. Mas atenção, hein? As taxas e o exame não estão inclusos nesse valor. Consulte os preços lá com a Autoescola Farol através desse telefone que está aí na sua tela. 98808-7418 ou 99660-5407 é Autoescola Farol. Isnaldo, prazer te receber aqui, cara. Foi uma prosa muito bacana, muito legal. Deu, muito bom. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí? Falar sobre alguma questão? Fica à vontade, meu amigo. Manda um recado pra galera que tá em casa aí. Fica à vontade, né? O microfone é seu. Não, esse período agora vai ser, acho que aquela questão de poder convidar todo mundo para poder participar das atividades lá na comunidade Divino Espírito Santo, que vai acontecer nesse final de semana. Vai ser um momento muito importante para a comunidade também, e a comunidade está aberta para poder recepcionar todo mundo. Eu posso te dar uma dica, não sei se existe, se já existir, você pode...
alguma coisa na rede social. Você podia criar um Instagram, por exemplo, da cultura de modo geral, e aí você divulgar sempre, né, essas coisas. É uma ideia boa, hein? Porque ele tem lá, o que tá lá... Como foi recente, então a gente ainda não criou. O Vinícius até criou agora recente para nós lá uma logo, né, do Conselho Municipal de Cultura. Legal. E a gente vai tentar fomentar isso daí. Isso aí. E as divulgações estão saindo pela Secretaria Municipal de Cultura também, entendeu? Então ela tá lá dando essa base de apoio. Que bom. E a própria comunidade também está fazendo a parte de divulgação, está contribuindo com a divulgação. Manda seu recado aí pro povão aí. Bom, bora lá, todo mundo participar desse momento e dizer que no próximo dia 13 agora tem esse momento que a gente vai estar recebendo o título de forró como patrimônio cultural brasileiro em João Pessoa, na Paraíba. Vai ser um momento muito importante para nós. São 14 estados envolvidos na organização do evento. E vários políticos também vão ser recepcionados por lá, vários artistas serão homenageados, e esse ano ele é justamente em homenagem ao Genival Lacerda, né? Faleceu esse ano de Covid. Mato velho. É ele mesmo. E aí ele faleceu de Covid, né, cara? Então foi uma perca gigantesca pro forró. Teve o pessoal da família Calixto também. Então, esse foi um ano, esses últimos 2 anos aí, várias pessoas perderam seus entes queridos e a gente do forró lá perdemos uma galera muito, muito querida, né? Sim, entendeu? Imagina. E esse ano vai ser em homenagem a Genival Lacerda. E 13 de dezembro é a data do aniversário do Messi, né? Do Luiz Gonzaga. Sim, Luiz Gonzaga. Nosso rei. Vocês devem fazer algum movimento, vai ser um movimento muito bacana. E aqui também vai acontecer desse período que nós estaremos por lá, aqui no estado do Espírito Santo, tanto na Grande Vitória quanto aqui em São Mateus também. Na semana do aniversário e do Dia Nacional do Forró vai acontecer movimentos por aqui também, que breve a gente vai passar. Vai estar divulgando. Qualquer coisa que você tiver lá, você pode mandar pra gente aqui que a gente divulga também no nosso programa, tá? Fica bastante à vontade. Isnaldo, foi um prazer, meu irmão, te receber aqui. Muito feliz de ter a sua presença, de ter aceitado o nosso convite, falar um pouco desse movimento do forró, do pé de serra, que tem crescido e muito no nosso estado, né? Principalmente na região norte aqui do nosso estado, tá crescendo muito, tá tomando muita força. E desejar sucesso aí nessa empreitada sua, na presidência do Conselho de Cultura, e eu tenho certeza que você vai ter aí diversas ações que vai fazer com que a cultura cresça e se desenvolva cada vez mais. Foi um prazer te receber aqui, meu amigo. Vamos junto, eu que agradeço a você, Adriel, a Eduardo também, pela receptividade e vamos produzir cultura. Eu acho que é uma coisa que vai fazer a gente caminhar e ir mais pra frente. Eu acredito que quando a gente se coloca à disposição para ser multiplicador das ideias de conceito de cultura, de toda essa parte de tradições, né, que a gente coloca aí, eu acredito que a gente tem muito a avançar. E aquele agradecimento, eu acho que ele é a todas as pessoas que fazem cultura nesse Brasil, a todas as pessoas que produzem, as pessoas que conseguiram se cuidar durante esse período para poder retomar suas atividades. É lógico que teve situações aí do mercado de trabalho que as pessoas não pararam. Mas a gente também tem que olhar com carinho esse pessoal que faz cultura, porque foi o primeiro a parar e está sendo um dos últimos a retornar. E alguns estados, por exemplo, você tem aí a situação de que alguns lugares já estão recebendo casa cheia. Outros ainda estão com sua média de 30%, alguns ainda com 50%. Então, tem alguns estados que esses músicos ainda não conseguiram retomar definitivamente suas atividades. Entendeu? Então, esse daí é um grande gargalo e a expectativa que a gente consiga aí ter um 2020. Como a gente já está chegando em novembro, já falta 40 dias, né, para acabar o ano. A gente tem expectativa que 2022 vai ser um ano muito melhor para a cultura, com muito fomento, com muita diversidade, para a gente poder se divertir e divertir as pessoas com o que a gente consegue produzir de melhor dentro da cultura. Isso aí, como diz Erasmo Carlos, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Isso aí. Exatamente. Pois é, a você que esteve conosco até esse exato momento, muito obrigado. Nossa gratidão a você, telespectador, amigo que está sempre conosco. Compartilhe esse vídeo, nos siga no Instagram, eita.oficial, envie para um amigo, envie para um
parente, um familiar seu, para que a gente possa ter aí bons diálogos sempre como este aqui. E aqui você já sabe, né? A conversa é boa e o tempo voa.